Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, 20 horas e 30 minutos. Hoje é segunda-feira, 26 de abril de 2021. Vamos iniciar aqui o nosso estudo sistematizado. Vamos continuar, o nosso estudo sistematizado. A aula da Evelyn número 28. Hoje nós vamos tratar da encarnação nos diferentes mundos e a Terra como um mundo de expiação e provas, que é um assunto que a gente já sabe. A gente já conhece essa nossa destinação, a destinação desse nosso planetão aqui, que na verdade é um planetinha, perto dos outros. Tudo bem com vocês? Covid longe, saúde em dia, graças ao bom Deus, vamos tocar adiante, lembrando que os nossos problemas, as nossas provas são necessários para que a gente evolua, para que a gente cresça. Vamos agradecer a Deus, porque estamos permitindo que o pessoal entrar, porque nós estamos vencendo as provas, e isso é muito importante, Sem as provas, a gente não passa de ano, não é verdade? Então, a ideia é essa. Mais gente chegando aqui, graças a Deus. Vamos lá, já estamos aqui em 7 ou 8 pessoas. Toquemos o barco adiante. Boa noite a todos novamente, sejam bem-vindos. Nós estamos caminhando para o final do nosso ESD. Estou preparando aqui, em conjunto com os amigos espirituais, uma consulta a vocês. Deve sair em breve para que a gente trace os rumos dos nossos estudos nos próximos meses. Ainda temos 6 aulas, salvo engano, deixa eu conferir, depois eu aviso a vocês. São 33 da Evelyn, nós estamos na 28. Então, 5 aulas, sem contar a de hoje. Depois, vamos combinar, tá bom? Meus queridos, então, a Evelyn começou tratando aqui com todos a respeito de encarnação nos diferentes mundos, E é importante a gente se lembrar o seguinte, ela bem disse para nós aqui bem no começo. A gente encarna num planeta, como nós estamos aqui, mas nós não estamos presos a ele indefinidamente, tá? Nós vamos poder encarnar em outros planetas, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a necessidade evolutiva que a gente tenha. Então, se a gente alcançou um determinado patamar, venceu as provas daquele planeta, a gente vai passar para um outro planeta, mas não necessariamente a gente vai ficar aprisionado definitivamente ou indefinidamente em um determinado mundo, tá? Os espíritos, eles não precisam passar por todos os mundos também, Isso é claro, que pensem bem, se cada vez você tiver que reencarnar num mundo de expiação e de provas, você vai largar para trás as provas que você precisava fazer, os desafetos, os inimigos, os amigos que você ainda tinha compromisso de ajudar, enfim, tudo aquilo que você precisava passar em um determinado ambiente, se você ficar mudando de ambiente, não vai resolver nada. Então, é necessário que a gente vença a prova naquele planeta, naquele ambiente que a gente está passando, o nosso estágio ali, o nosso período encarnatório, que a partir daí a gente vá sucessivamente evoluindo à medida em que a gente vá desamarrando aqueles laços que nos prendem àquela determinada condição. Por exemplo, se a gente tem ali um desafeto, uma pessoa que a gente fez mal ou sofreu mal por um bom tempo aí nas nossas encarnações passadas, e ainda temos um compromisso de ressarcimento com aquele espírito, com aquele irmão, então, à medida que a gente vá se desvencilhando dessa necessidade, vencendo aquela prova determinada, aí sim a gente vai evoluindo para outros mundos, outros planetas. Tá certo? Então é necessário que a gente se lembre disso, que na pluralidade das nossas existências, a gente fica, sim, bastante tempo em um determinado planeta, em um determinado estágio, porque a vida eterna nos favorece, essa passada de bastante tempo em um determinado lugar. Não estamos andando para trás, mas estamos ali, na nossa marcha, cada um ao seu tempo, evoluindo, acertando essas arestas que eu acabei de falar, acertei com um, acertei com o outro, e aí sim a gente vai saindo daquele lodo, daquela coisa que está nos impregnando e nos segurando ali. Então você vai se desvencilhando aos pouquinhos, vai se elevando, e a partir do momento em que você já está fora, vamos dizer assim, do clima que aquele planeta tem e que te prende, você já se desvencilhou dos laços que te prendem, você já se elevou, aí sim você já pode ir para a reencarnação em outros planetas, em outros orbes melhores. Então é importante a gente se lembrar disso, tá?
Nós temos necessidade de ficar num planeta porque temos compromissos naquele planeta. Nós não podemos fugir da prova. Tá certo? Deixa eu ver se falaram alguma coisa aqui no chat. Nós não podemos fugir da prova, tá? Nós temos as nossas provas a fazer. Esse curso é benção, eu também acho, Maria Flávia. A gente aprende tanta coisa e é bom demais, né? Mas olha, como eu estava dizendo para vocês, a gente aprende muito, a gente evolui, a gente vai caindo, vai levantando, e vai machucando, e vai perdendo os amigos, porque a gente ainda sofre muito com a desencarnação, como nós estamos vivendo agora, momentos tristes, momentos sofridos, mas são provas necessárias, porque agora, neste momento, é o planeta que está evoluindo. Nós estamos indo juntos. Tanto os que foram, quanto nós que ainda estamos aqui. Todos estamos passando por essa evolução, por essa transformação. Então, é necessário a gente pensar isso, tá? Quando a gente passa de um planeta para o outro, quando a gente reencarna em um planeta diferente, por evolução nossa, né, por exemplo, ou não, a gente conserva a nossa inteligência. A gente conserva aquilo que a gente já alcançou, a evolução que a gente já conquistou. Então, se você vai por uma necessidade, como os exilados da capela, que a gente tem no livro, por exemplo, se você, por uma necessidade evolutiva, vai ter que ir para um planeta inferior ao nosso planeta Terra aqui, por exemplo, vai para um planeta de encarnações iniciais, por exemplo, você vai chegar lá com todas as suas capacidades intelectuais que você já adquiriu aqui. Não perde. A gente não anda para trás. Você vai mudar de corpo, vai mudar de planeta, vai ter um organismo físico bem mais denso, bem diferente do que a gente tem aqui, mas a sua intelectualidade você conserva, as suas capacidades você conserva. E aí sim, lá naquele planeta, com os meios possíveis de você se manifestar, porque o corpo mais denso do que o nosso ainda, mais difícil do espírito se manifestar, né? Não é verdade? Ele tem ali um empecilho maior, vamos dizer assim, do organismo físico. Mas mesmo assim, ele tem uma superioridade em relação aos outros. E essa é a ideia. Ele vai, por uma razão qualquer, para lá, para desenvolver-se e para ajudar aqueles irmãos que estão lá, com a sua capacidade intelectual, a também se desenvolver. Eles vão criar um progresso maior, eles vão criar tecnologias, eles vão aprender coisas, como os nossos homens da caverna, depois os seus sucessores foram aprendendo com um ou outro que era um pouco mais capaz, um acendeu um foguinho, e o outro descobriu uma roda, e mais gente chegando aqui, coisa boa. Tá vendo que a gente não perde, né? Então, aí sim, a gente vai evoluir num outro planeta, mas isso acontece sucessivamente nas nossas vidas, até que a gente não precisa encarnar mais. A gente pode voltar um pouquinho, pode ficar um pouquinho a mais num planeta ou em outro, ou por uma necessidade, pode reencarnar, por exemplo, em um outro planeta de expiação de provas, igual o nosso aqui. Tá? Não impede, né? Então, é possível que essas coisas aconteçam, tá? Mas dentro das nossas possibilidades, das capacidades, né, físicas e intelectuais do espírito. Então, você vai para um outro planeta necessário para a sua evolução, tá bom? Então, é importante também, gente, que a gente se lembre, a Evelyn bem frisou isso no trabalho dela, que essas mudanças planetárias de um mundo para outro, né, quando a gente vai passar de um orbe para outro, ou melhor, no caso nosso aqui, de um mundo de regeneração, a mudança dos espíritos que vão encarnar ali, ela pode acontecer de forma individual ou de forma coletiva. Grandes desencarnes coletivos podem acontecer, grandes catástrofes. Nós estamos vendo aí, vivenciando uma pandemia. Não é uma catástrofe, como um cataclismo, como um terremoto, uma grande inundação, não. Mas é uma forma de desencarne coletivo. Muitas pessoas estão desencarnando, muitas. Então, essas pessoas que estão desencarnando, vou frisar para vocês não me confundirem. Não quer dizer que esses irmãos que estão desencarnando são pessoas ruins, que tinham que ir embora, que não, nada disso. Alguns já estavam com a programação necessária, com a programação já cumprida, outros, por uma razão qualquer, estão indo um pouco mais cedo, a gente não vai saber isso agora, só depois, mas todos eles estão desencarnando na pandemia, estão sendo recebidos, acolhidos e encaminhados na vida espiritual, como qualquer outro irmão que chega lá, mas agora com um pequeno diferencial, que é a condição evolutiva que o planeta está alcançando, tá certo? Então não quer dizer que esses irmãozinhos que estão indo
estão indo por razão da sua inferioridade em relação à evolução do planeta. Nada a ver com isso. Tá? Essa mudança planetária, ela ocorre assim mesmo. Tá? Geralmente, ela é feita assim, como a Benha Ebre diz. A transfusão se efetua entre a população encarnada e desencarnada de um planeta. Tá? Então, os desencarnados também são alterados. Então, aqueles que estão lá na vida espiritual e que, por uma razão de processo evolutivo, vão precisar ir para outro planeta, eles já vão sendo encaminhados espiritualmente para irem se integrar na erraticidade daquele outro planeta, daquele outro mundo onde ele irá reencarnar na próxima oportunidade. Tá certo, meus irmãos? Não quer dizer, e eu reafirmo isso para vocês, que eu não estou aqui apontando o dedo para quem está desencarnando, tá certo? A minha avó dizia, quando a gente fica muito tempo aqui, que a gente tem muita conta para acertar. Então, quem sabe nós aqui também ainda estarmos por aqui. Não sabemos isso, tá? Ok? Então, essas imigrações e emigrações que acontecem de grandes quantidades de espíritos que vão de um planeta para outro são necessárias. São necessidades importantes para o processo evolutivo. Então, eles vão para outros planetas, às vezes em grande quantidade, e lá, como o caso dos exilados da capela, que a gente disse, vieram para cá, para o nosso planeta, pegaram o nosso planeta em início de processo evolutivo e nos ajudaram demais com a sua tecnologia, com a sua inventividade, com a sua capacidade moral e intelectual, muito importante. Já foram embora, tá? Eu li recentemente que todos os capelinos já retornaram. Não estão mais aqui entre nós, já cumpriram as suas missões, já acertaram os seus compromissos e já retornaram ao seu sistema original. Então é importante a gente se lembrar disso, tá? Ela diz aqui, novas raças de espíritos vindo misturar-se às raças existentes constituem novas raças de homens, e foi o que aconteceu aqui no planeta. Com a vinda deles, grandes hordas de espíritos superiores que vieram ter conosco aqui no começo do nosso processo evolutivo planetário, se misturaram. Eles casaram, eles tiveram filhos, aí aqueles filhos, eles foram embora e continuaram aqui, né, reencarnando, ficaram na erraticidade nossa aqui, talvez milênio, não sei quanto tempo, mas neste período que eles ficaram conosco, encarnando e reencarnando e trazendo novos caracteres evolutivos, genética melhorada, o nosso povo melhorou também. Então é isso que ela diz, novas raças de espíritos se misturando às raças anteriores que já estavam ali, criam novos espíritos para povoar e evoluir aquele planeta. Então essas mudanças, essas migrações são necessárias. São necessárias essas transições entre os planetas, elas são extremamente necessárias. É muito importante a gente lembrar que à medida que o espírito vai se purificando, né, o corpo que ele usa também melhora um pouquinho. Né? Se aproxima da natureza do espírito. Então aí fica menos densa a sua matéria, o organismo vai melhorando, e a gente para de ficar naquela dificuldade de comer casca de árvore, como os antigos faziam, né? De viver só da caça, em vida nômade, não, vamos plantar, vamos criar uns animais, e assim foi, na rudeza daquela época, mas assim foi a evolução, o processo evolutivo. Tá certo? Então é necessário a gente entender isso, que as misturas são muito favoráveis, favorecem demais. Então a vinda de grandes espíritos para cá naquela época, e hoje talvez muitos desses nossos irmãos que já estão saindo do planeta, podem estar sendo encaminhados para outros planetas para puxar a humanidade daquele planeta. Quem sabe a gente ainda vai saber isso lá, na vida de lá. Vocês já imaginaram? Alguns dos nossos grandes irmãos que estiveram por aqui, nossos amigos que já se foram agora, ou antes, ou durante a pandemia, podem estar sendo encaminhados para um outro planeta para dar uma mãozinha à turma lá. Por que não? Não é verdade? Tá? Então é muito importante a gente pensar isso, tá certo? O espírito ele tem percepções que desconhecemos. O espírito. Então ele vê com o organismo todo, isso é difícil a gente imaginar, porque a gente tem órgãos sensoriais, né? Órgãos de visão, de audição, e o espírito não. O espírito ele enxerga como um todo, ele percebe como um todo, então ele viaja com o pensamento, ele navega com toda essa facilidade que a vida livre do organismo físico favorece. Então é importante a gente pensar nisso.
as necessidades que a gente tem na matéria, nossas necessidades corpóreas, são nulas. Nulas para o espírito. Praticamente nulas. Os trabalhos rudes, eles não têm necessidade na vida espiritual. À medida que a gente vai evoluindo, a existência se passa no estudo, na participação em tarefas civilizatórias, em auxílio, em aperfeiçoamentos puramente morais. Os trabalhos físicos pesados, insalubres, eles não vão existir mais nos planetas mais evoluídos. Tá certo? Então é necessário que a gente se lembre que esses processos evolutivos que nós já passamos antes, nós vamos continuar e vamos passar logo, logo por eles. Espera aí que eu perdi aqui a passada da tela. Um minutinho só. A gente vai passar de um planeta para outro. A tela virou errada aqui, meus irmãos. Só um minutinho. A gente vai passar de um mundo para outro para cumprir, às vezes, missões, necessidades que a gente ainda tenha de resgate. Vamos supor que algum desafeto nosso, algum irmão nosso do caminho, por uma necessidade qualquer, tenha que reencarnar em um planeta inferior a este nosso aqui. E nós, por uma necessidade nossa também, e por bondade do nosso coração, resolvamos ir para lá também. Peçamos essa permissão de reencarnar naquele planeta para, entre outras coisas, ajudar aquele nosso irmãozinho a se reerguer e a voltar para o caminho do bem. Olhem que coisa nobre, né? Existe aí o relato que o nosso Gandhi esteja ajudando Hitler lá no seu exílio, que ele foi condenado espiritualmente a uma pena de 600 anos de solitária e só é visitado pelo Gandhi, fluidicamente sendo atendido, tratado, orientado pelo nosso irmão Mahatma Gandhi. Então, olha que coisa interessante. Então, por que nós não poderíamos exercer uma tarefa assim em algum outro planeta por aí? Tá certo? Então, é interessante a gente analisar as coisas por esse caminho. Tá certo? Muito, muito interessante, porque as encarnações em mundos superiores, elas são menos físicas. Nós já vimos isso 2 ou 3 aulas atrás, né? Então, nos mundos melhorados, nos mundos regenerados para cima, as encarnações são um pouco melhores do que as nossas daqui, menos físicas, mais espiritualizadas, né? Com mais condição moral e intelectual e ética, né? Então, é necessário que a gente respeite a todos, que é uma das condições desses mundos, né? A amizade, fraternidade, o respeito mútuo, o carinho, a caridade, para que a gente seja pessoas, vamos dizer assim, habilitadas, né, a mudarem para um planeta desses, melhorado dessa forma. Tá? É necessário que a gente pense nisso. E outra coisa importante, que a Evelyn também já disse antes, nós também já estudamos nas 2 ou 3 aulas anteriores, todos os planetas, todos os mundos estão sujeitos à lei do progresso. Então a gente está evoluindo aqui também. Como todos os outros planetas evoluem, estão sujeitos a essa progressão. Então, todos começaram como a Terra, por um estado inferior. E a própria Terra sofrerá idêntica transformação. Vai se tornar um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. Então, olha que coisa interessante. Depende de nós. Depende de nós. Se a gente melhorar, se a gente começar a fazer coisas boas, a ser puros de coração, melhorar a nossa maldade interior, tirar isso fora. Todos nós ainda temos aquela pontinha de maldade, a vontade de dar aquela ferroadinha. Isso aí é natural. Todos nós ainda damos essas escorregadas. E aí não só o nosso corpo físico, o nosso corpo material vai melhorar, mas a substância que nos anima, que é o nosso espírito, e o nosso perispírito, que faz a conexão, também vai melhorar, porque ela não é a mesma coisa em todos os mundos. O perispírito ele melhora à medida que a gente passa de um mundo para o outro. Então, no final de tudo isso, nós seremos melhores, teremos um perispírito mais fluido ainda, um organismo físico melhorado, mais leve, mais fácil de ser conduzido, porque hoje é difícil, né? A gente quer ir, mas não, o corpo não vai. Tanto que a gente ouve falar que a carne é fraca, não é verdade? Não, é o organismo inteiro que não está bem coordenadinho, às vezes, e não está produzindo o que seria necessário. Tá certo, meus queridos? Então, essa encarnação nos diferentes mundos, ela funciona igual aqui mesmo. Mesmo os procedimentos que nós já vimos de reencarnação, de preparação espiritual,
de infância, com as diferenças de que elas vão sendo diminuídas, né, as infâncias conforme os planetas, enfim, a escolha das provas e tudo mais. Até que a gente não precise reencarnar mais, esses procedimentos, eles são praticamente idênticos, tá certo? Mas aí a gente evolui, a gente vai passando adiante e nós vamos chegar ao paraíso, aos mundos puros, aos mundos melhorados. A gente chegando aqui, um minutinho só, aos mundos melhorados, para que a gente lá, nesses mundos melhorados, melhoremos mais ainda e tenhamos condições de fazer grandes jornadas missionárias, por que não? Né? Vamos lá no nosso mundo encarnado e podemos pedir a missão de irmos para determinado lugar, alavancar o progresso, resgatar alguém, né? Ou alguém no modo amplo, né? Resgatar um povo todo que esteja em dificuldades lá. Tá bom? Então é necessário a gente pensar nisso. Tá bom, meus queridos? Toquemos adiante, deixa eu ver se há algum comentário aqui no nosso chat mudo. O nosso chat mudo está aqui, na mudeza de sempre. Prossigamos então, né? Final dos tempos e fim do mundo, qual o entendimento? Vamos agora falar da nossa Terra, o nosso planetinha, que nos acolhe aqui com todo carinho, está chegando na curva do vento. Então é importante a gente se lembrar que a Terra que nós hoje vivemos não é o nosso ponto de partida, a nossa primeira encarnação, nem é o ponto de primeira encarnação humana, considerando que nós estamos aqui em um ponto minúsculo em relação à grande humanidade, né, universal. Então, nosso planeta não é o ponto de início. Nós mesmos já tivemos encarnações em planetas mais rudes, mais inferiores do que o nosso. Mas o período de humanização ele começa geralmente nesses planetas inferiores, onde as dificuldades são maiores, para que a gente aprenda a se unir, para que a gente aprenda a se ajudar, a trabalhar juntos por uma razão melhor, né, por uma vida melhor, enfim. E as nossas existências aqui, no nosso orbe terrestre, são das mais materiais e mais distantes da perfeição. Gente, nós estamos no começo da caminhada. Lembra lá que o nosso planeta de expiação e de provas ainda está bem longe dos mundos felizes, aqueles lá onde tem de Jesus para cima, né? Então nós ainda estamos no comecinho da nossa caminhada, porque tantas misérias temos aqui, tantas dificuldades nós temos aqui. Vocês se lembram da passagem de Lázaro, né, com as migalhas do pão que sobrava do outro, ele só vivia das migalhas e os outros nas farturas absurdas. Então é importante que a gente se lembre que esse princípio ainda de falta de solidariedade e caridade humana, isso ainda reina. A maldade ainda reina conosco, tá? E na nossa Terra, a humanidade que está aqui é muito pequenininha. Graças a Deus, né? Que é uma fração muito pequena, muito, muito, muito pequena da humanidade universal. Então, o que nós temos de, vamos dizer, de prejuízo para causar ao processo evolutivo é muito pequeno, porque tem muito mais gente, muito mais evoluída do que nós, nos ajudando a melhorar do que nós, pouquíssimos, puxando essa evolução para trás ou freando esse progresso. Graças a Deus vamos aprendendo com a doutrina espírita, vamos aprendendo a evoluir, e isso é muito importante. Tá certo? Eu tenho certeza que nós que estamos aqui estudando e aprendendo esse processo verdadeiro de evolução, vamos com certeza caminhar bastante e bem mais rapidamente, tá certo? Porque a espécie humana, ela abrange todos os seres dotados de razão, de intelecto, de intelectualidade. E esses seres todos, essa humanidade toda, ela povoa os inúmeros planetas que nós temos por aí. Inúmeros, inúmeros. Nós já vimos isso nas outras aulas. Então, o que seria a população da Terra em face dessa população universal? É muito pouquinho. Né? Nós somos uma fração irrisória do restante da humanidade universal, tá certo? Então, a situação material, a situação moral que nós vivemos hoje, ela é necessária para que a gente passe por essas provas, mas é muito importante que a gente enfrente isso e evolua, porque a destinação da Terra e a natureza toda de nós que estamos aqui é evolução, tá? Então, todos nós que estamos aqui estamos fadados a evoluir, tá certo? Até interessante porque
A Evelyn traz para nós aqui uma comparação que é, na verdade, muito séria. Que nós somos, ao mesmo tempo, um hospital, uma penitenciária e uma escola. Isso nós não conseguimos fugir daqui. Essas comparações são muito importantes, porque num hospital, nós estamos todos doentes. Numa penitenciária, todas as torpezas, as dificuldades, os vícios, os erros, as maldades, estão todas ali. Naquelas regiões insalubres, onde só tem climas difíceis, os habitantes são pálidos, né, como ela diz lá, franzinos, enfermiços. Por que isso? Porque eles não têm, às vezes, um sol suficiente, né, muita friagem, muitas coisas difíceis para a evolução. Mas há cidades que têm esses ambientes, e essa é a parte boa, tá? Essa é a parte boa. Em todos os lugares nós temos uma penitenciária, uma cadeia, um hospital, um lugar assim de malsão, como ela diz ali. Então, em todos os lugares, vamos dizer aí numa grande cidade, nós temos todos esses ambientes. Mas isso não quer dizer que toda a população está nesses ambientes. Muita gente já saiu deles. Nem todo mundo está nas prisões, graças a Deus. Nem todo mundo está nos hospitais também, graças a Deus. Nem todo mundo está nessas situações ruins de vida, em ambientes insalubres e tudo. Nem todos estão lá. Então, o que quer dizer que na Terra também não está a humanidade inteira. Nós aqui somos os que estamos aqui, passando por essas situações de dificuldades. Mas não somos só nós no universo. Tá certo? Então é importante a gente lembrar que quem está no hospital se cura. Vai ficar curado e vai sair do hospital. Quem está na penitenciária vai pagar a sua pena, vai cumprir ali a sua pena e vai sair também. E quem está ali nessas situações insalubres e dificuldades de inferioridade de inteligência, de capacidade, também tem condição de aprender, de melhorar, de evoluir, de sair dali. Todos os espíritos foram criados para ser perfeitos. Então a gente persegue essa perfeição. A gente vai atrás, isso é instintivo que a gente melhore. Da mesma forma que o sentimento de Deus em nós também está impregnado, é um instinto que a gente tem. Então, a Terra é um mundo de expiação, sim. Um mundo de provas, sim. Mas nós não vamos ficar aqui em expiação e provas eternamente. Nós também vamos evoluir como o próprio planeta e como os outros que já evoluíram, já se foram, e nós também iremos para o nosso processo evolutivo assim que for possível. Tá certo? Outra coisa interessante, meus queridos, é que o progresso está impregnado em cada um de nós. Tá? Os vícios que a gente tem, que foram aí colecionados lá das nossas encarnações anteriores, dos nossos milênios aí de bater a cabeça, eles também estão em nós. Mas o sentimento do progresso é maior, a necessidade evolutiva é maior. Então, a nossa consciência, a nossa capacidade intelectual, a cada vez que a gente estuda, que a gente aprende alguma coisa, a gente já se melhora. Porque se você entende que aquele processo que você acabou de aprender num curso qualquer que você acabou de fazer, num livro bom que você leu, se você aprendeu aquilo, já vai te dar elevados pensamentos e aí você vai caminhar adiante. Vai já deixar para trás aqueles laços que estavam te prendendo, e essa é a ideia evolutiva. A gente consegue evoluir, como diz Emmanuel, a capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Então, o que é? Não é só a matéria que nos segura, não é a matéria que é fraca. Nós temos laços espirituais ainda defeituosos. Nós temos ainda traços da nossa personalidade espiritual ainda fragilizados. Vamos melhorar. Estamos melhorando. Estamos passando por esse processo de aprendizado. A doutrina espírita é nova, ela é muito recente. Quantas outras doutrinas existem aí há milênios? A nossa doutrina é recente, 164 anos. Então é importante que a gente pense nisso. Estamos em processo evolutivo e agora, nessa altura do campeonato, um processo acelerado. Agora sim, nós estamos virando para a era de Aquário, né, para o próximo milênio, e esse próximo milênio de Aquário é a era da iluminação. Tá certo? Nós vamos melhorar, tá bom? Nem todo sofrimento na Terra constitui expiação de determinada prova.
tá certo? Nem de faltas cometidas para trás. Às vezes o espírito pediu para passar por aquilo ali, para acelerar o seu processo evolutivo. Então, como a gente já disse antes, nós não podemos rotular, porque nem de nós a gente sabe. Então, se a gente começar a rotular as pessoas, a dizer, olha, aquele ali está sofrendo demais, meu Deus do céu, aquilo deve ter sido ruim numa outra vida, pelo amor, não é assim. A gente não sabe disso. Um exemplo, quanto sofrimento físico o Chico Xavier passou? Quantas dificuldades de saúde ele teve praticamente durante a vida toda? E nós vamos jogar pedra e dizer que o Chico era um espírito inferiorizado, que estava sofrendo demais porque merecia, porque tinha vindo com tantos defeitos espirituais que agora estava acertando. Entenderam? Onde eu quis chegar? Não é bem assim. Então a gente entende que as provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade. Sim, sinais, mas não necessariamente. Porque às vezes a pessoa está aqui provando, sim, até para ela, né, que ela tem condição de passar por aquela prova, e passa como Chico passou, como Jesus passou pelas suas provas quando ele esteve aqui, mas até para servir de exemplo para nós. Não é? A gente segue o Chico como um modelo, que seguia Jesus como um modelo maior. Então nós estamos caminhando para isso, para esse aprendizado, para esse crescimento. Tá certo? Ele ainda diz aqui, ó, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados. Olha que coisa interessante. E que somente se dediquem ao bem. Porque pensem bem, nós estamos aqui numa comunidade bacana, desenvolvida, em crescimento, fazendo o bem, pensando no bem, correndo atrás do bem, mas tem um monte de companheirinho lá na vida espiritual nos obsediando, trabalhando contra, fazendo um trabalho negativo para que tudo dê errado. Então nós vamos ter uma influência, uma aura, um clima rodeando o nosso planeta e rodeando as nossas ações negativo, nos puxando para trás. Então encarnados e desencarnados precisam estar afinados no bem, senão não há o progresso. É por isso que as imigrações existem. Muitos são enviados para outros ambientes, para outros planetas, para que essa influência negativa não atrapalhe. Então vejam só que coisa interessante, tá certo? Os que praticam o mal pelo mal vão ser expurgados, assim que o planeta for transformado, e a gente já disse sobre isso. Porque num planeta regenerado, o bem já se equilibra com o mal, e aquele que faz o mal geralmente por erro, não por maldade em si. Não por estar fazendo aquilo que gosta de fazer. Hoje a gente vê muita gente fazer isso. Ainda temos muitos aqui que são maus de coração. Então esses não vão para os planetas melhorados ainda. Vão demorar um pouquinho em uns mundos inferiores, talvez. Outros em raças terrestres ainda inferiores também. Vão reencarnar, às vezes, aqui no planeta mesmo. Mas em situações de penúria, por exemplo, em regiões do planeta que sofrem ainda com muita carência, com muitas dificuldades. Para quê? Para que ele aprenda lá a humildade, a necessidade da evolução, da melhora espiritual, do bem em si. Não é verdade? Então é importante dizer isso. A Terra não terá de transformar-se por meio de um cataclismo, como eu falei mais cedo. Uma grande inundação, um dilúvio, como tem lá na Bíblia. Isso não. Isso não. Nós vamos melhorar devagar, como já fizemos. E agora, nesses 50 anos aproximados da transição planetária, os espíritos estão se renovando, estão desabrochando aí novas realidades espirituais, os espíritos estão sendo trocados. A nossa humanidade, nós, que estamos encarnados, a partir do momento que formos desencarnando, vamos sendo substituídos por outros irmãos melhores que estão chegando, novas realidades, novas capacidades. Podem observar nas crianças, nos jovens, até nos adolescentes que já estão por aí, a grande capacidade que eles têm de aprendizado e de crescimento. Diferente de nós, que ainda, alguns de nós, amarravam o cachorro com linguiça. Hoje nós temos jovens com ampla capacidade de melhora. Então é importante a gente perceber que esses irmãozinhos já estão chegando para tomar conta do planeta. Já estão chegando
para um planeta regenerado, para um planeta melhorado. E não existe nenhum cataclismo, como o texto aqui diz, tá? Nós não vamos ter um grande tremor, não vamos ter nada desse sentido. Para que desencarnes coletivos aconteçam, estão acontecendo dentro da necessidade de cada um, para que as pessoas sejam renovadas naturalmente, sem grandes traumas ou maiores traumas, tá? Então, aqueles que, uma parte deles que encarnavam na Terra e que estavam aqui, como nós estamos em processo evolutivo, não vão voltar mais. Vão reencarnar em outros ambientes para que lá continuem o seu processo evolutivo. Então, é necessário que em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito adiantado e propenso ao bem. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Então, todos esses nossos jovens que estão chegando aí, as crianças que estão nascendo e que irão nascer, todas terão este princípio que nós acabamos de ouvir aqui. Espíritos melhorados, propensos ao bem, tá certo? Para quê? Para que a próxima geração que vai dominar o planeta, que vai cuidar dos rumos do nosso planeta, seja uma geração efetivamente melhor. E aí a transição planetária acontece. Não é isso? Regina falou aqui, eu nem vi, desculpe. Dona Eliane, quando passamos de um mundo ao outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro mundo, com certeza. Regina, interessante é que evangélico adora viver o apocalipse. Então, eles não querem evoluir e sim o fim do mundo. Mas sabe, me perdoe a risada, mas sabe o que é? Eu vivo falando muito isso para minha secretária, que é evangélica aqui em casa. Sabe o que acontece, gente? Não é isso, não. É falta de entendimento. Eles são muito bons. Muitos são até melhores do que a gente pode imaginar, fazem coisas boas. O negócio é a interpretação que fazem da Bíblia e dos textos sagrados apenas naquilo que interessa à igreja. E eu falo isso, de vez em quando eu falo isso. É importante a gente pensar nisso, porque eles se baseiam muito em Antigo Testamento, eles se baseiam muito em Apocalipse, em traumas, em caos, e no Deus vingativo. Acho que eles não entenderam ainda que Deus não vai fazer vingança contra ninguém, não é assim. Então, foi muito oportuno aqui eu ter virado a tela, muito oportuna a sua fala aqui também, Regina. Sabe por quê? Para que a gente não tenha essa imagem. Eles são pessoas que estão aprendendo do jeito deles, devagar, ou não sei, mas não são pessoas más. Apenas tem essa dificuldade de interpretação, uma orientação diferenciada, né? Os pastores não têm essa formação, e olha que eles estudam teologia, estudam tudo isso daí. Esses dias ela me perguntou aqui se a gente não faz isso, mas para ser espírita você não tem que estudar teologia, fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, não, para ser espírita você tem que ser bom. Você tendo um bom espírito, tendo boas intenções, você sendo uma boa pessoa que esteja disposta a aprender, a melhorar, aí tudo bem. O resto a gente vai aprendendo no caminho. Mas o espírita, como Kardec disse, ele é identificado pela sua evolução moral, pelo seu esforço em melhorar. E é assim que a gente tem que fazer. Então é muito oportuno aqui a sua ideia, deixa eu ver se falaram alguma coisa aqui, item anterior à questão. Sim, dona Eliane, é isso mesmo. Quando a gente passa, perdão, de um planeta para outro, a matéria é trocada, com certeza. O perispírito também. Se aquele planeta for mais evoluído, o perispírito será um pouquinho mais fluido, né, um pouquinho mais leve, e o organismo físico também, adaptado, formatado para aquele outro planeta. Porque os ambientes são diferenciados, né? Então, aqui hoje usamos essa matéria, o perispírito já está até acostumado. Mas quando for para lá, na erraticidade, a gente vai ser formatado, né, de uma nova maneira, vai ter um trabalho, né, de preparação para reencarnação em um mundo novo, e aí sim, um organismo melhorado também. Caíram objetos voadores aqui na minha aguinha. Tadinho, morreu afogado. Mas é isso mesmo, dona Helena, que a senhora queria saber? Item anterior, é isso mesmo. Viu? A gente passa esse nosso tempo aqui, e depois, quando a gente vai para um mundo melhor, aí as alternativas são outras, né? E os organismos são diferentes. Já pensaram, por exemplo, a gente sair daqui do planeta Terra e por uma condição reencarnatória, irmos lá para Plutão. Plutão é um planeta frio, né? Diferente do nosso aqui, que está bem mais longe do Sol, e etc. Então, teremos que ter, para viver lá, uma realidade física completamente diferente da realidade física daqui.
mas vai dar certo, porque para aquele planeta existe uma erraticidade específica, um trabalho espiritual lá específico e assim sucessivamente. A gente vai adaptar o nosso organismo físico com o nosso próprio espírito, é claro, mas nós vamos reencarnar lá em uma geração diferente, tá? Específica, formada especificamente para aquele ambiente lá. Então, tudo vai ser ambientado para aquele local, tá certo? Corpo físico e tudo mais, tá? Para a gente poder viver naquele ambiente lá, tá certo? Outra coisa importante, que a gente já está caminhando para o final, a Terra está agora evoluindo na hierarquia dos mundos. Nós estamos saindo do planeta de expiação e de provas, e essa evolução é muito importante, tá certo? A transformação moral da nossa humanidade terrena precisa acontecer para que o nosso planeta evolua nessa caminhada que ele está fazendo para um planeta de regeneração, tá certo? E essa transformação, ela vai se verificar, como nós dissemos, com a reencarnação de pessoas melhores. Espíritos melhores, espíritos bons, propensos ao bem, esses vão construir uma geração melhorada. Isso deve ser muito bacana da gente ver. Quem sabe a gente vai estar velhinho aqui e verificando essas melhoras, né? Ou então a gente já vai estar desencarnado, vendo isso lá, com olhos de espírito, acompanhando toda essa melhoria astral que o planeta está recebendo. Deve ser muito bacana a gente vivenciar isso também do lado de lá, né? De uma forma ou de outra a gente vai ver. Mas vamos aguardar para ver, tá certo? Lá no trabalho da Evelyn, aqui no penúltimo slide aqui do trabalho da Evelyn, ela traz uma mensagem do Ramatiz muito bonita. Eu não quero ler ela toda para vocês, não, mas porque ela é grandinha, mas é engraçado a gente se lembrar aqui o seguinte, que esses acontecimentos, resumidamente aqui, eles não vão se dar pela presença de um planeta que se move, que bate aqui, que leva tudo embora, que acontece um cataclismo, ou alguma coisa assim. Os engenheiros siderais estão trabalhando para que a nossa órbita oblíqua sobre o eixo imaginário do nosso orbe e o seu conteúdo magnético norte-sul que a gente tem, poderosíssimo, vai atuar tão fortemente que obrigará progressivamente a elevação do eixo. Então, os espíritos já nos disseram o seguinte, a Terra tem uma ligeira inclinação. Então, um processo magnético muito pesado vai ser feito e ela provavelmente vai equilibrar, vai ficar retinha, sem essa curva que a gente tem hoje. Então, a influência magnética fará sentir que se complete essa verticalização. E quando ele estiver verticalizado, o planeta que vai passar magneticamente, fazendo essa mudança do nosso planeta, ele vai embora. Então é o que a gente chamava, muitos anos atrás, aí, de planetão, que era o planetão higienizador. Resumidamente, vai passar um efeito magnético por nós, pelo nosso planeta, que pode já estar até acontecendo, porque o planeta está tendo muitas mudanças climáticas, né? E a nossa inclinação vai acabar. O planeta vai nivelar. E quando a gente estiver perfeitamente nivelado, essa influência vai cessar. E o planeta vai, naturalmente, se adaptar a uma nova realidade. Teremos uma Terra não tortinha mais, uma Terra aprumadinha. Vai ficar bacana. Com certeza as estações serão melhoradas, né? Nós teremos um equilíbrio entre os climas, né? Que hoje a gente tem aí regiões extremamente quentes, outras frias, secas, outras úmidas demais, enfim. Deve estar acontecendo essa alteração dessa maneira também. Tá certo, meus queridos? Depois vocês procurem lá no trabalho da Evelyn, que vocês vão ver direitinho lá a mensagem do Ramatiz, que é muito propícia para isso. Tá certo? Alguma dúvida aí? Voltando para cá. Independente de provas e expiações, o que deve reger é a lei do amor e reforma moral. Perfeito, dona Helena, é isso mesmo. Porque, como dizia o nosso amigo irmão João, querido irmão João, quem ama anda na frente de quem simplesmente sabe. Então é importante, a lei do amor é indispensável para todos nós, né? E a reforma moral, ela vem a reboque. Não é verdade? Regina, trabalho com uma evangélica, quase morro, de susto, que todo dia ela fala que o mundo está no fim. Tá, mas ela está certa. Se a gente for analisar, ela está certa. Só que o mundo está no fim, não do jeito que ela está vendo lá, no Apocalipse de João, por exemplo, que está lá na Bíblia, que é só o que eles leem, né, os textos bíblicos com uma interpretação bem cabulosa. Então, ela não está errada.
O fim do mundo está acontecendo. Não cataclismicamente, como eles dizem. O fim do mundo está acontecendo. Já está em andamento, e eu digo que eu acho que ele já está em andamento bastante avançado. Mas desta forma como a gente estudou agora. Tudo sendo feito sob os olhos de Deus, dos engenheiros siderais, como diz o Ramatiz, e tudo se alterando naturalmente, sem nenhum trauma, sem nenhuma alteração brusca, sem nada que possa causar isso que eles dizem que João viu lá nas suas visões da época, bombas, explosões e não, nada disso. Mas ela não está errada, o mundo está acabando mesmo. O mundo está no fim, tá certo? Mas o mundo como a gente conheceu, o mundo como a gente leu nos livros de história, o mundo que a gente viveu em encarnações anteriores, até chegar nessa que nós estamos agora, esse mundo está no fim mesmo, ele está sendo regenerado, ele está sendo modificado, e tomara a Deus que a gente consiga, nas próximas encarnações, voltar aqui para ver esse mundo regenerado em funcionamento, encarnando bem, num organismo já melhorado, com mais inteligência, com mais propensão ao bem, né, sem fazer maldade com ninguém. Já pensou que maravilha que deve ser isso? Eu imagino que nós, num breve tempo, possamos ver isso aí acontecendo já, tá certo? Tá bom, meus queridos? Dúvidas? Mais alguém aí? Hoje gostei. O chat mudo não estava tão mudo hoje. Fiquei feliz. Mais alguma prosa aí, gente? Vamos, deixa eu ver aqui se tem mais alguém. Deixa eu ver o grupo, se alguém mandou alguma coisa no nosso grupo aqui. Só uns corações aqui da Vilma. Muito bom. Mas, então, podemos encerrar, meus queridos. 21h17. A aula não era longa, mas o assunto era bom, a gente acaba falando mais do que deveria, né? Espero que vocês não levem nenhum susto, como bem a Regina fala aqui, que a gente tem aí bastante progresso, bastante evolução. Vamos prestar atenção nesse assunto, porque ele é bem importante. O mundo está no fim, como a gente conheceu, mas nós estamos aqui dentro dele, remando todos juntos para esse mundo regenerado que a gente espera ver logo, não é? Eu espero que a gente tenha aproveitado bastante, que a gente tenha uma semana, o resto de semana, muito feliz, de muito progresso, de muita evolução, de muito trabalho, que a gente seja ativo.